E chegou a hora do quadro Minha Cidade. E hoje, Patrícia, nós vamos conhecer o município lá do leste do estado. Adélio, olha só, o lugar é bem tranquilo, pacato e que nos revela os encantos naturais e histórias de Peçanha são os repórteres Ana Carolina Magalhães e Tiago Lopes. Quem visita Peçanha é recebido de braços abertos pelo Cristo Redentor. A cidade, cercada por montanhas e serras, começou a ser povoada em 1700. O povoado se transformou em uma vila e em 1911 a cidade, até então conhecida como Suaçuí, passou a se chamar Peçanha. Parte dessa história está guardada na Casa de Cultura do município. Nas fotos, a primeira turma de pilotos. O Aeroclube de Peçanha foi uma das escolas aéreas mais importantes do interior de Minas Gerais. Em uma época assim, muito difícil, que não se contava ainda com os equipamentos de hoje, máquinas, eles conseguiram aplanar uma área na parte mais alta da cidade, formar um campo de aviação, e Peçanha teve sim uma escola de aviação, que na década de 1940 formou pilotos que estiveram à disposição da Força Aérea, e um se destacou, se tornando até um piloto internacional. Todo o acervo do museu foi doado pelos próprios moradores, como este exemplar de um dos primeiros jornais a circular na cidade. As peças de barro criadas pelos primeiros artesãos de Peçanha foram preservadas. Elas representam os passos iniciais da economia do município, o ciclo dos paneleiros. As irmãs Lourenço, elas produziam panelas de barro, potes, moringas, que eram comercializados pelos tropeiros. Tanto os nossos tropeiros levavam para comercializar fora, como também muitos tropeiros vinham de longe em busca desse material produzido aqui. Hoje a economia de Peçanha é movida pela pecuária, mas o comércio também é um dos setores que mais geram empregos. Os casarões antigos se transformaram em lojas. Os imóveis centenários e as ladeiras lembram um pouco das cidades históricas de Minas. Peçanha também é uma cidade ideal para quem quer relaxar, descansar ao ar livre. Um dos pontos turísticos mais famosos é o Parque Mãe d'Água. Toda essa mata fechada protege um dos recursos mais preciosos do mundo. As nascentes de água estão por todos os lados. Uma pequena piscina natural se formou às margens da estrada. Em alguns pontos, um chafariz foi construído para aqueles visitantes que querem levar água do parque. Diariamente, o campo de futebol recebe a visita de pássaros. O local também abriga algumas espécies de macacos. Abraão diz que, de vez em quando, as raposas aparecem por aqui. Mas é preciso ter sorte para encontrar esses bichos. Muitos se escondem em meio a árvores centenárias. São várias espécies, tanto de madeira mais simples, como madeira, alguns casos até quase extinta na nossa região, o caso do cedro. Nós temos o pau-brasil, você tem jacarandá, você tem peroba. Então, assim, é um leque enorme de espécies. E os troncos das árvores que caem se transformam em assentos. A área é de preservação permanente e a extração de madeira é ilegal. O parque, hoje, ele é uma área de preservação ambiental. Então, caiu, ficou. Pode usar, igual nos bancos, mas para carregar, proibido. Hoje, cerca de 17.200 habitantes podem desfrutar de um pouquinho da natureza e da cultura mineira sem sair de casa. Peçanha é um lugar pacato, de gente humilde e cheia de histórias para contar.